Hoje nós vamos dar início ao nosso último tópico da disciplina de Cálculo 1, que é a aplicação das integrais. Nós vamos dar início à nossa aula de hoje, vendo algumas aplicações. Nós vamos mostrar como que a gente faz para trabalhar com a integral definida, geralmente utilizada aí para calcular áreas entre curvas, volumes de sólidos, ou até mesmo trabalho realizado por uma força variável. Esse tema comum é o método geral, que a gente vai dar sequência na nossa aula de hoje, que é semelhante ao que foi utilizado nas aulas anteriores para determinar áreas sob curvas. Eu vou pegar aqui, vou fazer uma divisão primeiro, uma quantidade Q em em um grande número de pequenas partes, para depois a gente fazer algumas aproximações, cada pequena parte por uma quantidade do tipo da nossa função multiplicado por essa quantidade. E depois nós vamos fazer uma aproximação através de uma soma. Então, só para ilustrar, nas aulas anteriores nós definimos e nós calculamos as áreas de regiões sob gráficos de funções. Aqui nós vamos utilizar as integrais para encontrar áreas de regiões entre gráficos de duas funções. Como que seria o gráfico de uma região entre duas funções? O que a gente vinha fazendo até agora, eu tinha uma função onde eu tinha uma parte superior e eu pegava e conseguia determinar a área abaixo daquela nossa curva ou daquela nossa função. Agora, vamos imaginar que eu tenho uma situação bem parecida com essa daqui. Eu tenho um gráfico onde eu tenho duas funções, uma inferior e uma superior. A superior aqui dado pela essa linha rosa aqui, dado por y igual a f de x, e a inferior dada aqui por essa linha azul, y igual a g de x. Seguindo a mesma ideia que a gente vinha fazendo, eu vou falar que eu estou dentro de um determinado intervalo compacto fechado, A e B, aonde eu vou trabalhar essa delimitação. E eu quero calcular qual que é essa área aqui, dado aqui por S, essa parte aqui pintada de azul, entre essas duas curvas, f de x e g de x, através do conceito de integral. Então, eu vou considerar que a região S, que se encontra entre duas curvas y e y igual a f de x e y igual a g de x, e entre essas retas verticais que eu coloco aqui, dado para x igual a e x igual a b, sendo aqui que essas funções f e g, elas são contínuas, e eu vou falar que além delas serem contínuas, só para a gente, já observando aqui do nosso gráfico, eu consigo identificar aqui claramente que o f de x é maior ou igual ao nosso g de x. Isso daqui, visualmente, dá para a gente ver que os valores de f de x vão ser bem maiores ou iguais à nossa função g de x, até mesmo aí pela localização. Dentro aí, para todo x que nós tivermos, dentro aqui desse nosso intervalo A e B. Pode ser que fora desse intervalo A e B haja um comportamento diferente dessas nossas funções, mas dentro desse intervalo A e B que eu estou setando aqui, essa condição é válida. As nossas duas funções são contínuas e f de x é maior ou igual a g de x. Assim, como a gente fez para as áreas sobre as curvas nas nossas aulas anteriores, nós vamos fazer aqui da mesma forma. Eu vou pegar nesse nosso S, e nós vamos dividir em N faixas com larguras iguais. Então, imagine aqui que eu venho e faço uma divisão aqui, com uma faixa desse nosso S, aqui vamos imaginar que isso daqui está uma linha reta perfeita, e eu vou trabalhar com a ideia de calcular a área como sendo a soma de cada uma dessas partes. Quando eu tenho uma figura geométrica bem definida, é fácil de calcular, basta a gente utilizar as equações já existentes. Por exemplo, se fosse um quadrado, para achar a área de um quadrado, basta multiplicar lado vezes lado. Se fosse um trapézio, lado maior mais lado menor, vezes altura, tal, tem todas aquelas equações. Agora, uma figura como essa fica difícil para a gente calcular. Mas se a gente fizer algumas divisões, aonde eu consigo determinar aqui
de forma mais simples, consigo fazer divisões e consigo determinar através dessas divisões a área de cada uma delas, depois basta a gente somar. E aí, se a gente fizer essa divisão em N faixas, levando em consideração que a largura aqui dessas faixas aqui sejam iguais, e aí posso dividir quantas vezes eu quiser. Posso dividir em 10, em 100, em 2, em 3, quantas vezes forem necessárias. Quanto mais detalhado, quanto mais dividido tiver, mais fácil vai ser para a gente fazer o cálculo das nossas áreas. E aí, se a gente fizer aqui que nós podemos aproximar essa iésima faixa por um retângulo. Ou seja, se eu pegar aqui, por exemplo, notem que a figura fica bem clara como sendo um retângulo. Eu posso aproximar isso daqui como um retângulo. Claro, não é um retângulo, mas eu posso aproximar como se fosse um retângulo, com base aqui, que eu vou falar, de ΔX. Então, essa largura aqui que nós temos é ΔX. E o que é interessante? Como eu falei que as larguras são iguais, vai ser a base para todos vai ser igual a ΔX. A altura que nós teremos vai ser exatamente a diferença das nossas funções. Ou seja, essa altura que nós temos, eu posso falar que é dado como sendo um f, nesse caso aqui é para esse ponto eu não sei qual que é, vou falar que é um iésimo ponto, então, eu posso falar que é um f de x de i. Para diferenciar da nosso f de x aqui original, vou colocar um asterisco aqui para mostrar que é essa diferença, menos esse f do nosso g de i, ou seja, o valor, quanto que é o valor dessa função naquele ponto i. E para diferenciar também da nossa expressão, vou colocar esse asterisco. Se eu pegar e fizer essa análise, eu posso dizer que a área desse triângulo, desse retângulo aqui, ela pode ser calculada como o quê? A área do retângulo, eu sei que é lado vezes lado. Eu sei que, se eu pegar essa ideia aqui, eu posso falar que é esse ΔX multiplicado por essa altura, ou seja, esse f de x, de i, asterisco, menos o g de x, aqui é g de x, tá? Não é f de g de i. Então, a área aqui vai ser o f do x de i, é o lado vezes o lado. Então, o lado aqui é o ΔX e esse lado aqui é essa diferença. A distância da linha superior menos a distância da linha inferior, você tem qual que é o valor dessa altura. Então, f de x de i menos esse g de x de i. Só que eu posso fazer isso daqui para calcular como sendo a área desse daqui mais a área desse daqui. Posso ter mais divisões aqui, então posso ter n retângulos, desculpa. Esses n retângulos aqui, eles têm a mesma base, ou seja, têm a mesma largura, ΔX, e eu consigo fazer as aproximações para cada ponto. Então, se eu pegar aqui, eu posso falar que a área desse primeiro triângulo, que a área em azul aqui, a área S, vai ser igual à área desse primeiro retângulo, mais a área desse retângulo, mais essa área, mais a soma dessas áreas. Para mostrar essa nossa figura, para mostrar que nós estamos fazendo uma soma, eu posso utilizar o somatório, que é a soma de rima. A soma de rima é dada aqui por esse símbolo, que é um símbolo de somatório, onde eu tenho aqui um i igual a 1 até n partes, ou seja, eu fiz aqui a divisão de n valores. Então, eu tenho aqui n valores. Eu tenho aqui um primeiro, um segundo, um terceiro, um quarto e assim por diante. Eu tenho alguns pontos, que eu chamo de i. I igual a 1, i igual a 2, até a quantidade final de pontos. Então, eu posso dizer que, se eu quero somar, achar aquela área S, eu posso falar que é a soma daquelas áreas, ou seja, somatório aqui de i igual a 1 até n, de ΔX, esse ΔX vai ser o nosso valor também, levando em consideração a distância. Não preciso colocar ΔX de i, porque o ΔX é igual para todos aqui. Eu disse que a distância, que a largura aqui é igual. Então, deixo simplesmente aqui esse ΔX, ele nem precisa entrar aqui no nosso somatório, porque estou somando apenas aqui os nossos x de i. Então, vai ficar aqui o f do x de i, asterisco, menos o g do x de i, asterisco, multiplicado aí por esse ΔX.
E aí eu consigo determinar aí a aproximação da nossa área S. Então, essa aproximação ela pode se tornar cada vez melhor quando esse nosso N está tendendo para infinito. Ou seja, quanto mais dividido estiver essa nossa figura geométrica, mais próximo do valor será o valor que você encontrar, mais próximo do valor exato da área que vocês vão encontrar. Então, se nós definirmos aí uma área da nossa região S como o valor limite da soma das áreas desses retângulos aproximados, a gente pode chegar aqui nessa expressão. Essa área aqui, ela pode ser reescrita, ou seja, eu posso falar que ao invés de eu trabalhar aqui com essa área S, em vez de eu escrever essa soma, eu posso reescrever isso como sendo aí uma integração. Ou seja, a área que é S da região limitada pelas curvas, y igual a f de x, y igual a g de x, e pelas retas x igual a A e x igual a B, onde nós temos as nossas funções f e g, que são contínuas, e f maior ou igual para g de x, para todo x dentro desse nosso intervalo A e B, nós podemos reescrever esse somatório como sendo a integral definida aqui de A até B, para esses nossos pontos, da nossa área. Ou seja, a nossa função f de x menos o nosso g de x, e aquele delta de x agora, eu vou escrever como sendo aqui o nosso valor do nosso integrando, a nossa variação de x. Observe aqui que a gente pode ter um caso especial onde esse g de x é zero. E aí, a região S aqui, sobre o gráfico de f, e a nossa definição geral se reduz à nossa definição anterior que nós vimos nas aulas passadas. Para ilustrar, eu vou colocar aqui um primeiro exemplo. Eu tenho aqui, eu quero encontrar a área da região limitada acima por y igual a exponencial x. Então, eu vou fazer o desenho aqui do nosso gráfico, dado aqui pelas nossas limitações, e aí eu quero encontrar qual que é o valor dessa nossa área. Então, o primeiro exemplo que nós teremos aqui, exatamente para calcular a área de uma região delimitada aqui por duas funções. Então, por cima, essa minha expressão é y igual a exponencial x, e abaixo ela é limitada aqui por uma função, dado aqui por y igual a x. E aí eu quero saber aqui também que a minha região ela é delimitada aqui pelos lados por x igual a 0 e por x igual a 1. Então, essa daqui é a minha limitação, para x igual a 0 e para x igual a 1. Então, basicamente, o que eu vou fazer para achar a área desse desenho aqui em azul, dessa figura em azul, é fazer a integração do nosso intervalo, ou seja, integral de 0 até 1, das nossas expressões, ou seja, de cima a superior, exponencial x, menos a minha função inferior, ou seja, y igual a x, então, exponencial x menos x dx. Para eu fazer essa integração, o resultado aqui vai me dar o valor dessa área aqui, S. Então, o que eu estou querendo calcular é essa área aqui em azul, dado por S. Aqui tanto faz a nomenclatura, pode ser S, pode ser A, pode ser B, pode ser C, sei lá, tanto faz. Para ficar mais fácil, para lembrar que vocês estão associando com área, você pode chamar de A de área, um Azão aqui de área. Geralmente o pessoal trabalha lá no inglês o S como surface, então tanto faz. Se você pegar alguns livros aí de alguns livros americanos, você tem lá a superfície, você quer ver a área da superfície e tal, você pode trabalhar com o termo surface também. Mas aqui, para ficar mais fácil aqui relacionado com a área, vamos deixar aqui o A. Para a gente integrar, basta integrar aqui normalmente essas expressões. Então, a integral do exponencial x vai ser o próprio exponencial x. Aí, a integral de x vai ser x ao quadrado sobre 2. Então, menos x ao quadrado sobre 2. E eu tenho a minha variação do meu intervalo, que é uma integral definida, variando aqui de 0 até 1.
Agora, como é uma integral definida, não vai mais aparecer mais aquela constante, porque só vai aparecer para integrais indefinidas. Para definidas, basta a gente substituir os valores e calcularmos aqui. Então, se nós fizermos a substituição, vai ser o valor de cima menos o valor de baixo. Então, isso daqui vai ficar exponencial 1 menos 1 ao quadrado sobre 2, menos o valor lá do intervalo inferior. Então, exponencial 0 menos 0 ao quadrado sobre 2. Se nós analisarmos aqui, o exponencial 1 é o próprio exponencial. Posso deixar indicado, não tem um valor aqui. Se você quiser calcular, pode calcular, mas se não lembrar aqui, pode deixar aqui o exponencial. Menos 1 sobre 2. E aqui exponencial 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, isso daqui vai ser menos meio, menos 1. 0 ao quadrado sobre 2 dá 0. Então, vou ter aqui exponencial menos meio, menos 1. Isso daqui pode ser igual a exponencial menos 3 sobre 2. Ou, então, exponencial menos 1,5. Caso você queira, você pode fazer aí o exponencial de 1, tá? E ver quanto que dá, faz a substituição, vai dar 2,71, alguma coisa, mas não tem necessidade. Você pode deixar indicado assim. E aí a gente consegue determinar a área aqui da nossa área S, dada aí por essas limitações dessas duas funções. Uma coisa que vocês precisam sempre ficar atentos, a área é sempre um valor positivo. Então, não tem como você chegar aqui e dar um valor negativo para a área. Sempre você vai encontrar valores positivos para a área. Distância, velocidade e tal, aceleração, você encontra valores positivos. A velocidade e aceleração, você pode até encontrar valores negativos, que aí você fala que está em sentido contrário, o movimento, tem toda a justificativa. Mas a área não, a área ou ela acaba se anulando, acaba sendo 0, ou ela vai ser um valor positivo. O segundo exemplo, eu tenho aqui uma função, eu quero calcular a área de uma superfície, aqui, a área de duas, dada aqui pelo cruzamento aqui, pela intersecção de duas funções. Então, ela é dada aqui como a parte superior, como sendo 2x menos x ao quadrado, e a parte inferior aqui dado como sendo x ao quadrado. E aí eu quero fazer o cálculo dessa área a partir disso daqui. Então, para a gente encontrar a área da região delimitada aqui por essas duas parábolas, primeiro nós precisamos encontrar os pontos de intersecção das parábolas, resolvendo suas equações simultaneamente. Como que faz para resolver isso? Se a gente pegar aqui e resolver de forma simultânea, nós vamos chegar aqui que o y de t é igual a 2x menos x ao quadrado e o y de b é igual a x ao quadrado. Ou seja, eu posso falar que o y, tanto para um quanto para o outro aqui, o y eu sei que é 2x menos x ao quadrado. E o y também pode ser igual a x ao quadrado. Então, se eu pegar e falar que esse y é x ao quadrado, eu vou resolver de forma simultânea aqui. Então, vai ser dado como sendo x ao quadrado, que é igual a 2x menos x ao quadrado. E aí eu preciso resolver para achar quais são esses valores de intersecção. Então, para a gente achar aqui, preciso achar quais são as raízes dessa função. Então, eu vou passar esse menos x ao quadrado para o outro lado. Isso daqui vai ficar igual a 2x ao quadrado menos 2x. Isso daqui é igual a 0. Eu posso colocar em evidência o 2x. Tenho 2x ao quadrado aqui, tem 2x. Posso colocar o 2x em evidência. E aí nós vamos achar aqui que 2x é igual, multiplicado aqui por x menos 1. Isso daqui é igual a 0. Daqui eu tiro duas raízes. Eu tenho uma multiplicação, quer dizer que 2x é igual a 0, ou x menos 1 é igual a menos 1. X menos 1 é igual a 0.
como é uma multiplicação, ou esse primeiro termo é igual a zero, ou o segundo termo é igual a zero. Tanto faz. Tanto faz. Pode ser que os dois deem zero. Zero vezes zero dá zero. Então, daqui eu acho que o x é igual a zero. E daqui eu acho que o x é igual a 1. Então, vamos analisar aqui. Se o x for zero, vai ser aqui 2 vezes 0 dá 0, menos 0 dá 0. Ok. Mesma coisa aqui no azul. Se o x for 0, vai dar 0. Então, um ponto que eu tenho aqui é o 0 para x e 0 para y. Agora, se o x for igual a 1, aqui no nosso y vai ser 1 ao quadrado, dá 1. Se a gente substituir nesse y superior, 2 vezes 1 dá 2. Menos 1 dá 1. Então, nós temos aqui o ponto de intersecção, 0, 0 para x, 0 para y, 1 para y e 1 para x. Agora, eu preciso determinar qual que é a área aqui desse nosso retângulo. Eu faço a divisão daqui em retângulos aqui de distâncias iguais, ΔX. Depois basta a gente fazer aí a nossa soma. A área desse retângulo, eu preciso achar qual que é a área dele, para que nós possamos calcular. A área dele vai ser a diferença entre essas duas expressões. Ou seja, para a gente calcular a área desse retângulo aqui vai ser o y superior, dado aqui por y de t, menos o y inferior, dado por y de b, multiplicado aí por essa distância, ou seja, altura vezes, base vezes altura, eu acho qual que é a área desse retângulo. Se a gente fizer a substituição, quem que é o y de t? O y de t é dado como sendo 2x menos x ao quadrado. Quem que é esse nosso y inferior, y de b? É o x ao quadrado. Então, menos x ao quadrado. E isso aqui multiplicado por ΔX. O que estou fazendo? Eu estou procurando, eu estou tentando achar qual que é a nossa expressão. Ou seja, é a superior menos a inferior. Isso daqui fica bem claro, esses passos. Então, para a gente achar a área vai ser a integração da nossa expressão dentro do nosso intervalo de 0 até 1. Aqui, se eu fizer 2x menos x ao quadrado menos x ao quadrado, isso daqui vai ser igual a 2x menos 2x ao quadrado, vezes aqui, no caso, a integração dx, que é a variação. Então, nossa área total aqui, nós podemos calcular da seguinte maneira. A integral aqui, como eu tenho esse 2, eu posso colocar para fora da nossa integral, então vai ficar 2 vezes a integral de 0 até 1, de x menos x ao quadrado dx. Se nós fizermos lá a integração, vai ficar 2 vezes. Integral de x vai ser x ao quadrado sobre 2, menos a integral de x ao quadrado vai ser x ao cubo sobre 3. Como é uma integral definida, preciso fazer aqui a substituição no nosso intervalo de integração. Então, isso daqui vai ficar 2 vezes 1 sobre 2, menos 1 sobre 3. Lembrando que esse 2 está multiplicando todo mundo aqui de fora. E aí, menos os valores lá relacionados com 0. Então, vai ficar 0 sobre 2, menos 0 sobre 3. Isso aqui vai acabar dando tudo zero, vou ter apenas esses primeiros valores. Então, nós vamos chegar que a nossa área vai ser 2 sobre 2, menos 2 sobre 3. 2 dividido por 2 dá 1, menos 2 sobre 3. Posso achar aqui resolver, acho aqui o MMC, quando não tem nada aqui é 1. Então, isso daqui vai ser o MMC 3. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. 3 vezes menos 2, 1 vezes menos 2, menos 2. Então, isso daqui vai ser 1 sobre 3. Então, a área ali que a gente quer calcular em azul, delimitada aqui pelas nossas duas parábolas, a superior e a inferior, é igual a 1 sobre 3. Só que, às vezes, é um pouco difícil, ou mesmo impossível, encontrar os pontos exatos de intersecção de duas curvas. Eu vou colocar agora para vocês um próximo exemplo, onde a gente pode até mesmo utilizar uma calculadora gráfica ou um computador para encontrar valores aproximados
para os pontos de intersecção, e então prosseguir da mesma forma aí como nós estávamos fazendo anteriormente. Então, a ideia aqui é encontrar a área aproximada da região limitada pelas curvas, dado aqui por esse gráfico que eu vou colocar para vocês. Então, tem essa situação aqui. Eu quero calcular qual que é o valor da área da intersecção aqui dessas duas curvas. Ou seja, tem esse y aqui dado em rosa e esse y aqui dado em azul. E eu quero, para o primeiro passo que a gente tem que saber qual que é esse ponto de intersecção. Para esse caso aqui, eu não tenho mais a escala. Eu sei que aqui está passando no cruzamento no zero, mas eu quero saber qual que é esse ponto. Eu sei que aqui, pela escala, ó, tem um valor aqui, um outro valor aqui é 2. Então, se você pegar aqui 1, 2, 3, 4 pontos, você pode falar que aqui é meio, aqui é 1, aqui é 1,5 e aqui é 2. Até aqui tudo bem. Então, eu sei que o valor da intersecção aqui está num valor dado para entre meio, entre 1 e 1,5. Esse vai ser o valor da nossa intersecção. E a mesma coisa aqui para o nosso y. Eu sei que aqui está dividido em 1, 2, em 3. Então, quer dizer que aqui está meio, meio, meio. Então, ele vai estar entre um valor aqui entre meio e 1 para o y. Só que eu não sei quanto que é exatamente esse valor da nossa intersecção. O que eu preciso fazer é determinar quais são as raízes para essa nossa expressão. Então, eu vou pegar aqui, primeira coisa para a gente achar as nossas raízes, é igualar essas nossas expressões. Eu tenho aqui que a minha função dado aqui pelo gráfico em rosa superior é y igual a x dividido por raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, e o outro y é dado aqui como sendo um x à quarta menos x. Para a gente achar as raízes, basta a gente pegar e igualar. Então, isso daqui vai ficar x dividido aqui por raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, que é igual a x à quarta menos x. Como que eu faço para achar as raízes dessa nossa expressão? Isso daqui vai ficar x à quarta menos x. Vou passar para cá, tá? Então, vai ficar menos x dividido aqui por raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. E isso daqui é igual a 0. A nossa ideia agora é calcular as raízes. Se a gente olhar aqui, essa equação ela parece ser uma equação muito difícil de se resolver exatamente. De fato, ela é praticamente impossível. A gente pode utilizar aí uma calculadora gráfica para desenhar os gráficos que foram feitos aqui, ou você pode até fazer a utilização do Octave. E o YS como sendo o superior. Aí, nossa expressão que nós temos, que a gente vem fazendo aqui, o superior é dado como sendo x dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Então, vai ser arroba x multiplicado aqui pela inversa da raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. E eu vou colocar o yi, que é o y inferior, dado como sendo x à quarta menos x. Então, arroba x à quarta menos x. E aí, vamos plotar aqui fplot, o ys, que é o superior. E vamos plotar aqui, vou dar um hold all para segurar o gráfico, para ele não fechar. Um fplot, yi, para ele plotar o gráfico inferior. Poxa, professor, mas aqui ficou ruim, não estou conseguindo ver. Sem problemas. Vamos pegar aqui, vamos delimitar os limites desse nosso gráfico. O jeito que está aqui está muito grande, mas se a gente olhar aqui na nossa expressão, ele está um valorzinho menor. Então, a gente pode colocar aqui, ó, x limite, colocar ali para plotar de menos 1, menos 2 até 2. Então, x limite, menos 2 até 2. Ver o que aconteceu. Tá, diminui então de menos 2 até 2. Mesma coisa aqui no nosso eixo y. Vou colocar y', vou colocar de menos 2 até 2 também, para ver se fica legal. Ah, legal, hein, professor? Agora já ficou melhor. Já consigo ver a intersecção
dos dois, que a gente quer calcular essa área aqui. Perfeito. Então, vamos dar aqui um grid on, aparecer as linhas aqui. Aí eu preciso achar quais são as intersecções do nosso gráfico. Aqui já está bem claro aqui que uma intersecção é essa, para 0 e 0. Se você der um zoom aqui, ó, você consegue ver que a intersecção está para x igual a 0 e o y igual a 0. Eu preciso agora achar qual que é o valor dessa intersecção aqui. Para você achar esse valor, basta você colocar o cursor do mouse em cima aqui dessa intersecção e você vai achar o valor. Então, o x é igual a 1,18. Tá, ele mostra aqui embaixo, tá? Aqui perto aqui do botão do menu iniciar. Aqui embaixo do lado esquerdo inferior. Então, se você colocar o botão do mouse aqui em cima, ele vai te dar aqui um valor para x aproximadamente ali 1,18 e o y 0,76. Então, o limite de integração que eu tenho ali vai ser igual a 0 até 1,18. Então, vamos fazer isso daqui. Primeira coisa, eu preciso achar quem que é essa função, a superior menos a inferior, e aí depois a gente faz a integração. Então, daqui a gente já achou qual que é a nossa intersecção, e agora eu preciso simplesmente fazer a integração. Então, a área vai ser igual à integral de 0 até 1,18 da nossa expressão superior. Quem que é a nossa expressão superior? X dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, menos a inferior, menos x à quarta, menos x. E o meu integrando aqui, dx. Agora a integral já começou a ficar um pouquinho mais difícil, mas também nada tão complicado que a gente não possa resolver. Primeiro, vamos fazer aqui a distributiva dessa nossa expressão. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 até 1,18. Essa nossa expressão aqui, eu vou escrever ela como sendo x multiplicado aqui por x ao quadrado mais 1, elevado a menos meio. E aqui, vou fazer distributivo de sinal, vai ficar menos x à quarta, mais x. Integrando aqui com relação a dx. Perfeito. Eu tenho aqui que resolver essa minha integral. Essas integrais aqui são fáceis, né? Integral de x à quarta, eu sei resolver tranquilo, integral aqui de x, ok. Isso aqui é uma função composta. Para fazer a integração dela, eu posso trabalhar aqui com substituição. Então, eu vou falar aqui que eu tenho ali que x ao quadrado, geralmente eu falo para pegar a expressão da nossa função composta. Então, x ao quadrado mais 1, eu vou falar que é um u, para a gente fazer a substituição, e vou calcular quem que é o du dx. O du dx, para essa situação, vai ser 2x, e daqui a gente tira que o dx vai ser du sobre 2x. Então, se a gente fizer aquela substituição, daquela integração, vou pegar e vou selecionar apenas essa integral aqui, tá? Para fazer separado. Isso daqui, eu vou falar que é uma função qualquer. Então, aquela integração vai ficar integral de 0 até 1,18 de x, multiplicado aqui por s, porque é x ao quadrado mais 1, eu falei que é u, né? S não, u, vezes u, elevado a menos meio, dx. Mas quem que é o dx? Dx é du sobre 2x. Esse x posso cancelar com esse x, então está multiplicando aqui tudo e aqui está dividindo. Então, o que nos resta aqui vai ser a integral, vou colocar 1 sobre 2 para fora, isso aqui vai ser a integral de 0 até 1,18 de u elevado a menos meio du. E aqui basta a gente integrar de forma normal, seguindo as regras de integração.
Aqui lá vai ficar 1 sobre 2 vezes u, menos meio elevado, u elevado a menos meio mais 1. Então, menos meio mais 1 dá 1 sobre 2, dividido aqui por 1 sobre 2. Então, o que nós temos aqui vai ficar 1 sobre 2, vezes 2. Por quê, professor? Copio de cima e multiplico pelo inverso do de baixo. Então, vai ficar 2 sobre 1, multiplicado aqui por u elevado a meio. Então, esse 2 vai cancelar aqui com esse 2. Isso daqui me sobra aqui, que é u elevado a meio. Mas quem que é u? U é x ao quadrado mais 1. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Professor, eu posso simplificar? Não, não dá, porque aqui é uma soma. Não tem como simplificar. Então, nossa área ali vai ficar a primeira integral, que é esse resultado, ou seja, x, raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Depois, quais são as outras integrais? Integral de x à quarta. Integral de x à quarta, de menos x à quarta, vai ficar menos x à quinta sobre 5. Mais a integral de x é x ao quadrado sobre 2. E aqui o nosso intervalo variando de 1 até 1,18. Agora basta a gente fazer a substituição dos nossos valores. Isso aqui vai ficar 1,18 ao quadrado, mais 1, raiz quadrada desse valor, menos 1,18 elevado a 5, dividido aqui por 5, mais 1,18 ao quadrado sobre 2, menos os valores aqui com zero. Como que vai ficar? Vai ficar raiz quadrada, 0 ao quadrado mais 1, menos 0 sobre 5, mais 0 sobre 2. Tem que tomar muito cuidado, hein? Já vi muita gente, aqui é 0, posso cancelar tudo, aqui vai dar tudo 0. Não, só que aqui é 0 ao quadrado mais 1. 0 mais 1 dá 1, dá raiz de 1. E aí pode alterar muito o teu valor. Basta agora a gente calcular esses valores que nós temos. Então, isso daqui vai ficar... Vamos pegar aqui uma calculadora para a gente trabalhar. Isso aqui vai ser 1,18 ao quadrado. Então, vamos ver quanto que dá 1,18 ao quadrado. Isso aqui é igual a 1,39. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada. Eu vou somar os dois, tá? Raiz quadrada de 1 ponto... Vou tirar aqui o colchete. Vai ficar raiz quadrada, 1,39 mais 1 dá 2,39. Menos 1 sobre 1,18 elevado a 5. 1,18 elevado a 5. Isso aqui é igual a 2,28. Dividido aqui por 5, vamos ver quanto que já dá. É 0,45, aproximadamente. Trabalhar com duas casas após a vírgula. E aqui vai ficar 1,18 ao quadrado, que a gente já fez ali atrás. Dá 1,39 dividido por 2, que é 0,69. E aqui, menos 0 ao quadrado dá 0, mais 1. Raiz quadrada de 1 dá 1, então menos 1. Então, isso daqui vai ficar raiz quadrada de 2,39. Vou calcular aqui quanto que é a raiz quadrada, dá 1,54. Menos 0,45, mais 0,69, menos 1. Então, a área aqui é igual a 0,78. Professor, qual que é a unidade de área? Não foi especificado se é metro, se é centímetro. Se a gente tivesse dado a unidade, se fosse, por exemplo, centímetro, ficaria centímetro ao quadrado. Se fosse metro, seria metro quadrado. Geralmente, o que a gente faz é colocar como sendo o A, ou seja, unidade de área. Eu vou passar, então, aqui alguns exemplos para vocês, alguns exercícios, para que vocês tentem fazer. Então, tem uma expressão aqui dado por um y igual a 5x menos x ao quadrado, e y igual a x.
Já nos foi dado que o ponto de intersecção aqui é 4 para x e 4 para y, e 0 para x, 0 para y. Dá para a gente notar aqui através desse gráfico. Então, para a gente calcular a área desse primeiro exercício, basta a gente fazer aqui, a área vai ser igual à integral de 0 até 4, da nossa expressão superior menos a inferior. A superior é dada aqui por 5x menos x ao quadrado, e a inferior, x. Então, isso daqui vai ficar igual a 5x menos x ao quadrado menos x dx. Então, 5x menos x ao quadrado menos x dx. Para a gente fazer a integração aqui, basta a gente trabalhar com as nossas regrinhas, que nós já conhecemos. A integral de 5x vai ser 5x ao quadrado sobre 2, menos x ao quadrado, a integral de x ao quadrado vai ser x ao cubo sobre 3, menos x, a integral aqui de menos x vai ser menos x ao quadrado sobre 2. Como é uma integral definida, eu preciso fazer aqui a substituição dos meus intervalos, ou seja, de 0 até 4. Para nós resolvermos agora, basta fazer aqui o intervalo superior menos o inferior, e a gente determina qual que é o valor da nossa área. Esse aqui vai ficar 5 vezes 4 ao quadrado, dividido por 2, menos 4 ao cubo, dividido por 3, menos 4 ao quadrado, dividido por 2, menos... Agora sim vai dar tudo zero, né? Então, isso daqui vai ser 5 vezes 0, dividido por 2. Aqui não precisa nem colocar, né? Eu já sei que é zero. Repetindo, menos 0. Porque vai ficar 5 vezes 0 ao quadrado dá zero, isso aqui vai dar zero, isso daqui vai dar zero. Agora não vai ter nenhum aparecimento de nenhum valor. Mas é bom sempre constatar isso para não ter nenhuma surpresa lá na frente. Se nós pegarmos e calcularmos aqui, esse 5 vezes 4 ao quadrado, isso daqui é igual a 80. O 4 ao quadrado vai ser 16, 16 vezes 5, 80. Então, vai ficar 80 sobre 2, menos 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, 64 sobre 3, menos 4 ao quadrado sobre 2. 4 ao quadrado dá 16, 16 sobre 2. Então, se a gente fizer ali 80 dividido por 2, dá 40. 64, se a gente fizer por 3, não tem como. Vou deixar por enquanto aqui indicado. Então, 64 sobre 3. 16 dividido por 2 dá 8. Agora sim eu vou resolver. Tiro o MMC ali dos 3. O MMC aqui é 3. Quando não tem nada aqui, 1 embaixo e 1 embaixo aqui. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 40, 120. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 64, dá menos 64. 3 dividido por 1 dá 3, vezes menos 8, menos 24. Então, se nós fizermos aqui 120 menos 64 menos 24, isso daqui vai ser igual a 32 sobre 3. 32 não dá para dividir por 3, então a gente encerra aqui o nosso primeiro exercício, como sendo a área aqui 32 sobre 3. Segundo exercício, nós temos que calcular a área também da expressão aqui dada por a parte superior, y igual a raiz quadrada de x mais 2, e a inferior y igual a 1 sobre x mais 1. Então, a figura que nós temos, eu vou colocar a figura aqui novamente, para que a gente possa nos guiar, para a gente entender qual que é a expressão que nós estamos trabalhando. Para a gente calcular essa área aqui, já nos foi dado aqui o ponto de intersecção, o x aqui igual a 2, mas a gente precisa, é bom às vezes você querer trabalhar, mas já que ele deu aqui x igual a 2, a gente sabe aqui muito bem, ele só quer a área aqui em azul. Se ele tivesse pintado essa partezinha aqui também, aí eu precisaria descobrir. Começou aqui a área achurada aqui, a área destacada. A gente tem aqui a delimitação, iniciando aqui em 0 até 2.
Então, isso daqui vai ser a área, vai ser a integral de 0 até 2 da nossa expressão superior, ou seja, raiz de x mais 2. Isso daqui eu já vou escrever como sendo x mais 2 elevado a meio, menos a expressão de baixo, ou seja, 1 dividido por x mais 1, aquele x mais 1 já vou escrever como sendo um x mais 1 elevado a menos 1. Estou integrando com relação a x, então isso aqui dx. Vou ter que trabalhar aqui por integral de substituição, então eu vou falar que eu tenho um u, que é igual a x mais 2, e um s, que é igual a x mais 1. Que é uma função, são funções compostas. Então, daqui eu tiro que o du dx é igual a 1, e o ds dx é igual a 1 também. Então, daqui eu tiro que o dx é igual a du, e daqui eu tiro que o dx é igual a ds. Se nós integrarmos isso daqui, vai ficar a integral de u elevado a meio, du, menos a integral de s elevado a menos 1, multiplicado aqui por ds. Professor, mas aqui, se eu fizer, vai ficar s elevado a menos 1, na hora que eu somar vai ficar s elevado a 0. Isso. Então, não posso fazer por substituição aqui. Não posso fazer isso daqui. O que a gente tem que fazer? Utilizar as nossas tabelinhas que nós fizemos anteriormente. Eu tenho lá na nossa tabela que alguma coisa, esse 1 sobre x mais 1, ele existe a tabela. Eu não posso escrever isso daqui como sendo x mais 1 elevado a menos 1. Você precisa deixar indicado aqui como sendo esse 1 sobre x mais 1. E aí a integral desse cara aqui, seguindo as tabelas que nós temos, vai ser ln de x mais 1. Tá? Coloquei aqui para fazer por substituição apenas para mostrar para vocês que vai ficar s elevado a 0. S elevado a 0 dá 1. Só que integral de 1 sobre x mais 1 vai dar 1? Não, não pode. A gente já tem a tabelinha, isso daqui é ln de x mais 1. Então, se nós fizermos aqui a integração de u elevado a meio du, meio mais 1 vai dar 1,5, então isso daqui vai ser u elevado a 3 sobre 2. Lembrando que o u é x mais 2, então isso daqui vai ficar x mais 2 elevado ao cubo, raiz quadrada. Então, nossa área para esse nosso exercício vai ser igual à integral do primeiro termo. Integral do primeiro termo que nós vimos aqui é raiz quadrada de x mais 2 elevado ao cubo, menos a integral do segundo termo. A integral do segundo termo vai ser ln de x mais 1. Variando aqui o x no intervalo de 0 até 2. Agora basta a gente fazer a nossa substituição dos valores. Então, isso daqui vai ser igual a raiz quadrada de 2 mais 2 ao cubo, menos ln de 2 mais 1, menos a raiz quadrada de 0 mais 2 ao quadrado, 0 mais 2 ao cubo, desculpa, 0 mais 2 ao cubo, menos ln de 0 mais 1. E aqui, de novo, né, a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não ter problema. Preciso escrever aqui o 0, porque não vai ser tudo igual a 0. Então, se nós fizermos aqui, 2 mais 2 dá 4. 4 elevado ao cubo, nós já fizemos lá atrás, dá 64. Essa aqui vai ficar a raiz quadrada de 64, menos ln de 3. Aqui vai ficar menos 0 mais 2 dá 2. 2 ao cubo dá 8. Então, vai ficar a raiz de 8. E aqui mais ln de 1. Raiz de 64 é igual a 8. Vou colocar aqui menos 8.
mais ln de 1 menos ln de 3. Esse ln menos esse ln, a gente pode escrever como sendo 8 menos raiz de 8 mais ln de 1 sobre 3. Caso você queira, você pode calcular o valor desses logs aqui, tanto faz, o valor da raiz de 8, você pode fazer tudo isso daí, que vai dar um resultado, mas aí, caso você não queira, também não tem problema, não tem nenhum, né? Se você quiser fazer, vai ficar aqui 8 menos a raiz de 8, menos esse ln de 1 sobre 3. E aí o valor final aqui dessa área será igual a 6,27. Ou você deixa assim, ou deixa assim. Tanto faz. Próximo exercício que nós temos, número 3, nós temos aqui uma expressão dada aqui por essa figura. E aqui eu preciso fazer a integração da nossa função, essas nossas expressões, para a gente determinar quem que é a área, em azul. Aqui a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Existem duas opções. Ou você determina quem que é o y, para as duas expressões, para você fazer a inversão da nossa expressão. Ou a gente acha quem que é a expressão para x, ou a gente pode fazer a integração sim com relação a y. Tanto faz. Aqui, eu sugiro para a gente integrar com relação a y, porque já foi dado qual que é o nosso intervalo. O y varia de menos 1 até 1. Agora, se eu não tivesse os valores, ele tivesse me dado só os valores aqui para x, aí seria bom você fazer a substituição, fazer a inversão das variáveis. Então, dessa forma, a área aqui em azul, ela pode ser calculada como sendo a integral de menos 1 até 1, da expressão aqui superior, no caso azul, que vai estar aqui acima, ou do lado esquerdo, para essa situação, que é dado aqui como sendo um y ao quadrado menos 2, menos a nossa expressão inferior. Tanto faz aqui. Só que aqui existe aí um pequeno problema. Se a gente fizer aqui uma pequena análise, quando eu estou trabalhando aqui com essas expressões, a gente pode fazer algumas substituições de valores. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o y para um y igual a menos 1, se a gente fizer exponencial, a gente precisa ver qual que é maior. Se a gente fizer o exponencial de menos 1, então, se o y for igual a menos 1, esse x aqui vai ser igual a 0,36. Agora, eu preciso ver, se o y for igual a menos 1, quanto que vai ser esse x? Então, menos 1 ao quadrado, isso daqui vai ser 1 positivo menos 2 dá menos 1. Então, a linha em azul é menor do que a linha em rosa. Então, não dá para a gente já chegar fazendo essa substituição aqui, não. Não dá para falar que o que está em azul é maior. É melhor a gente sempre fazer a substituição antes. Posso fazer para y igual a 1. Se o y for 1, isso daqui vai ser, o x aqui, no caso, vai ser igual a menos 1. Exponencial de 1, para nós, vai ser 2,71. Se o y for 1, o nosso outro x vai ser igual a 2,71. Então, quem é maior a nossa expressão é o x, é o x igual ao exponencial de y. Sempre faça isso daqui para conferir. Não chega, esse daqui é o da esquerda, é o superior. Não, faça a substituição dos valores. Numa reta aqui para valores positivos, o superior sempre vai ser o que está mais à direita. Ok? Então, se a gente pegar essa linha de raciocínio, vai ser a expressão de maior valor, que no caso aqui é exponencial de y, menos o de inferior aqui, que vai ser y ao quadrado menos 2. Professor, e agora? Eu estou integrando com relação a quê? Você está integrando com relação a y. Então, seguindo aqui, nós teremos
vamos fazer a abertura aqui desse nosso parênteses. Então, isso aqui vai ser a integral de menos 1 até 1, de exponencial y, menos y ao quadrado, mais 2 dy. Se nós calcularmos essas integrais, a integral do exponencial y é o próprio exponencial y. Integral de menos y ao quadrado vai ser igual a y ao quadrado sobre 3, mais a integral de 2 vai ser 2y. Variando aqui tudo de menos 1 até 1. Fazendo as substituições agora, nós teremos aqui exponencial 1, menos 1 elevado a 3 sobre 3, mais 2 vezes 1. Menos exponencial de menos 1, menos 1 ao cubo sobre 3, mais 2 vezes menos 1. Exponencial 1 aqui, se a gente calcular, vai ser igual a 2,71. Pode fazer aqui, pode fazer substituição. Ah, professor, mas eu não quero, eu quero deixar ele sem fazer modificação. Não tem problema também. Você faz aí o que você quiser. Desde que ou um jeito ou um outro. Vou fazer dos dois, tá? Só para mostrar a diferença. Exponencial 1 é o próprio exponencial. Menos 1 sobre 3 aqui vai ficar menos 1 sobre 3. 2 vezes 1 dá 2. Menos, esse exponencial menos 1 eu posso escrever como sendo 1 dividido por exponencial. Menos, aqui, esse menos 1 ao cubo vai dar menos 1. Com esse menos aqui vai ficar mais. Mas como você tem esse menos aqui, ele continua menos. Então, menos 1 sobre 3. 2 vezes menos 1 dá menos 2, mas como vocês têm esse menos aqui, vai ficar mais 2. Então, readequando aqui, isso daqui vai ficar exponencial, menos 1 sobre o exponencial, menos 1 sobre 3, menos 1 sobre 3, vai dar menos 2 sobre 3. 2 mais 2 dá 4. Então, isso aqui vai ficar exponencial, menos 1 sobre o exponencial. Posso achar o MMC aqui desses dois, então vai ficar menos. O MMC aqui vai ser 3. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 2 dá 2. Mais 3 dividido por 1 dá 3, vezes 4 dá 12. Então, isso daqui vai ser igual a exponencial, menos 1 sobre exponencial, menos 2 mais 10, menos 2 mais 12 dá 10 positivo, então mais 10 sobre 3. Então, essa daqui é a área do a área que a gente precisava encontrar. Caso você queira, você pode fazer aí a substituição. O valor aqui exponencial é aproximadamente 2,71. 1 dividido aí por o exponencial 1 vai ser igual a 0,36, então isso aqui vai ser 0,36. E o 10 sobre 3 vai ser 3,33, então mais 3,33. Se nós fizermos ali, vai ficar 2,71 menos 0,36 mais 3,33. Que lá vai ser igual a 5,68. A área aí, como a gente está vendo, é positiva. Então, aquela área em azul vai ser igual a 5,68. O quarto exercício, nós precisamos também determinar essa área dessas duas regiões que nós temos delimitadas aqui pelas nossas curvas. Da mesma forma como nós procedemos no exercício de número 3, eu preciso entender quais são os valores aqui de intersecção e ver qual que é a maior e qual que é a menor. Aqui já dá para notar que a rosa vai ser maior do que a linha azul, a função azul. Então, essa integral, se você quiser fazer a substituição,
Aqui vai ser 0, 0, mas se você quiser fazer a substituição, aqui é um valor para y igual a 3. Então, se você fizer 3 ao quadrado, vai ser 9. E aqui 4 vezes y, 4 vezes 3, 12. 9 menos 12 dá menos 3. Esse daqui, 3 vezes 2, vai dar 6. 6 menos 9 dá menos 3. Então, aqui, pessoal, tanto faz. Se você pegar e escrever com relação o intervalo aqui de integração, vai ser a mesma coisa para um para o outro. O que você pode fazer é fazer a substituição, fazer a troca das suas variáveis para esse caso. Então, se vocês pegarem aqui e fizerem a troca, a gente pode falar aqui que o y ao quadrado vai ser igual a x mais 4y. Para esse caso, que se a gente for ficar rearranjando muito aqui, vai ficar um pouco mais difícil, né? Porque para isolar o y aqui vai dar um pouco mais de trabalho para a gente resolver. Então, o que eu aconselho? Deixa do jeito que está com relação a x, para não fazer a substituição. E aí, aqui a gente pode trabalhar aqui como sendo a linha rosa menos a linha em azul. Então, a área aqui, para esse nosso exercício, vai ser calculada como sendo aqui a diferença dessas duas expressões. O limite de integração vai ser aqui de 0 até 3. Vou fazer a integração aqui do meu intervalo, variando aqui de 0 até 3. Mas 0 até 3 para qual, professor? Para o y, né? Estou fazendo essa variação. Podia fazer aqui para x, né? De menos 3 até 0, mas estou trabalhando aqui para o y, de 0 até 3. E aí vai ficar nossas expressões aqui, 2y menos y ao quadrado, menos aquelas duas expressões que nós temos. Porque eu estou integrando aqui com relação a y, né? Se a gente fizer a resolução, nós vamos chegar aqui, esse 2y. Estou integrando com relação a y. Se fosse com relação a x, aí você precisaria ver. Aí você teria que ver qual que é o valor daqui até aqui. Aí você precisaria calcular isso daqui. Mas como eu estou integrando com relação a y, estou trabalhando com o valor daqui até esse valor aqui, ó. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 até 3, de 2y, menos y ao quadrado, menos y ao quadrado, menos com esse menos aqui, mais 4y ao quadrado, mais 4y, dy. Então, readequando aqui, somando quem tem y, quem não tem, isso daqui vai ficar integral de 0 até 3. 2y mais 4y, isso aqui vai ser igual a 6y. Menos y ao quadrado, menos y ao quadrado, isso aqui vai ser igual a menos 2y ao quadrado, dy. Agora basta a gente integrar. Fazendo a integração aqui, vai ser integral de 6y, vai ser 6y ao quadrado sobre 2, menos 2y ao cubo sobre 3. Variando de 0 até 3. Daqui nós vamos tirar aqui 6 vezes 3 ao quadrado sobre 2, menos 2 vezes o y, vezes 3 ao cubo sobre 3. Em relação aqui ao zero, você não precisa nem fazer, né? Que vai dar tudo zero. Esse daqui vai ficar 6 vezes 3 ao quadrado dá 9, sobre 2, menos 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27. Então, vai ficar 2 vezes 27 sobre 3. 9 vezes 6 dá 54, sobre 2. Menos 27 vezes 2 também dá 54, sobre 3. 54 sobre 2 dá 27. 54 sobre 3 dá 18. Então, a área aqui vai ser igual a 9. O quinto exercício, ele nos pede aqui para a gente esboçar a região delimitada pelo nosso gráfico.
pelas curvas que foram indicadas, decida quando integrar em relação a x ou em relação a y. Desenhe um retângulo aproximante típico, identifique sua altura e largura. Então, calcule a área da região. Então, nossa primeira etapa aqui é plotar esses gráficos. Vamos fazer a utilização do Octave para a gente plotar esses gráficos, para ficar mais fácil. Antes, a gente vai escrever aqui quais são as funções que a gente quer. Então, as duas funções que nós temos é dada aqui por y igual a exponencial x. Esse aqui é o quinto exercício. Y é igual a exponencial x. E o y é igual a x ao quadrado menos 1. Y é igual a x ao quadrado menos 1. Ele já nos deu o nosso intervalo. Ele fala aqui que o x está variando de menos 1 até 1. Já fica até mais fácil para a gente trabalhar. Então, vamos utilizar aqui o Octave para a gente montar esse gráfico. Professor, não quero usar o Octave, posso fazer na mão? Pode. Professor, posso fazer outro programa? Pode. Professor, posso fazer no Excel? Pode. O que você quiser fazer, o importante é que você tem que plotar esse gráfico. Bom, então, se nós escrevermos aqui, vamos colocar um y1, não sei se é superior ou inferior, não sei como que vai ser, então vou colocar aqui como sendo um arroba x, dado aqui por exponencial x, o exponencial é espx. E o y2, vou falar aqui que é x ao quadrado menos 1, então arroba x, x ao quadrado menos 1. Vou dar um fplot aqui, y1, fplot, y1, obtive o primeiro gráfico. Vou segurar aqui, vou delimitar aqui o y2, vou dar um radial, aí fplot, y2. Beleza. Ele falou para a gente trabalhar com a integração ali de menos 1 até 1. Então, para o limite ali de x, xlim, variando aqui o intervalo de menos 1 até 1. Vou fazer a mesma coisa aqui para o y. Ylim, de menos 1 até 1 também, para ficar melhor. A menos 1 até 1 ficou ruim. Então, vamos arrumar aqui para ficar melhor. Vou colocar o ylim. Fechei o gráfico. E vamos colocar o ylim aqui, menos 2 até 2. Vamos ver se fica legal. O que eu quero trabalhar, então, é para essa variação aqui, de x, de menos 1 até 1. Aí o enunciado ali pede para a gente também fazer o desenho de um retângulo, para mostrar aqui como que a gente está calculando a área. Eu posso colocar aqui, ó, tem aqui um ΔX, e aqui eu vou ter a linha em azul, é a nosso exponencial x, e a linha aqui em vermelho, vou colocar em azul e vermelho para a gente diferenciar. Então, a linha azul é exponencial x, e a linha em vermelho aqui, dado como sendo x ao quadrado menos 1. Então, a integral, nesse caso, a nossa área, vai ser a área aqui dessa região, que ele quer que a gente calcule, né? De menos 1 até 1 para x. A área vai ser a integral de menos 1 até 1, da nossa função superior, exponencial x, menos a inferior, menos x ao quadrado, menos 1, então, relação a x que eu estou integrando. Fazendo a integração aqui, integral do exponencial x é o próprio exponencial x. Menos x ao quadrado fica menos x ao quadrado. Integral de menos x ao quadrado vai ser x ao cubo sobre 3. Menos com esse menos vai dar mais 1. Integral de mais 1 mais x. Variando aqui de 0, de menos 1 até 1. Basta agora a gente fazer a substituição desses valores do nosso intervalo. Então, vai ficar exponencial 1 menos 1 ao cubo sobre 3, mais 1, menos
exponencial menos 1, menos 1 ao cubo sobre 3, menos 1. Está bem parecido com aquele exercício que a gente já tinha feito lá em cima. Então, se vocês resolverem isso daqui, vocês vão chegar na seguinte resposta. Vai ficar exponencial menos 1 sobre o exponencial mais 4 sobre 3. O próximo exercício aqui, o número 6, eu tenho aqui nossa função, dado por y igual a seno de x, y igual a x, variando aqui de x igual a π sobre 2 e x igual a π. Então, de novo, a gente vai ter que plotar o nosso gráfico. Para plotar o gráfico, vamos utilizar aqui o Octave. Então, se a gente for lá no Octave, vamos lá, minhas duas funções, y igual a seno de x, então eu vou falar que eu tenho y que é igual a seno de x, lembrando aqui de colocar o arroba para deixar simbólico, seno de x, e o y2 é o próprio x. Fplot y1, radial, fplot y2. Por que o radial? É para segurar, para ele não fechar o gráfico. É o intervalo aqui que ele nos fala para fazer de π sobre 2 até π. Então, xlim de π sobre 2 até π. Então, se a gente pegar aqui, nós vamos obter este gráfico. Aí agora, se a gente fizer essa análise aqui, nós temos que o que está em azul é o x, e o que está, desculpa, o que está em vermelho aqui é o x, que é uma reta aqui constante, né? E o que está em azul é o seno de x. Posso desenhar aqui o quadradinho, né, que ele fala, o quadradinho é um retângulo, para a gente calcular, tem aqui o delta x, aí vai ser o x menos seno de x. Então, nossa integral aqui vai ser variando aqui de π sobre 2 até π, de x menos seno de x, dx. Integral de x vai ser x ao quadrado sobre 2. A integral do seno menos cosseno, mas como tem aquele menos, vai ficar mais cosseno de x. Tá? Integral do seno menos cosseno, mas como tem esse menos aqui, vai ficar mais cosseno x. Variando aqui de π sobre 2 até π. Então, se nós substituirmos a nossa expressão, vai ficar π ao quadrado sobre 2, mais cosseno π, menos π ao quadrado, π sobre 2 ao quadrado, sobre 2, mais cosseno π sobre 2. Se a gente lembrar lá, cosseno de π é o cosseno de 90, né? O cosseno de 90 dá menos 1. Então, isso daqui vai ficar π sobre π ao quadrado sobre 2. Cosseno de π dá menos 1. Menos. Π ao quadrado aqui vai ficar π ao quadrado sobre 4, dividido por 2. Cosseno de π sobre 2, se a gente fizer, ele vai dar lá um valor bem pequenininho. Então, π sobre 2 é a mesma coisa que o nosso 90, né? Isso daí vai dar um valor bem pequeno. Se a gente calcular lá o cosseno de π sobre 2, ele vai ser um valor muito pequeno. Ele vai tender para zero. Como tem esse menos, aqui eu vou colocar menos zero. Não é zero, tá? É aproximadamente zero. Agora basta a gente arranjar aqui. Π ao quadrado sobre 2 nós podemos deixar aqui. Π ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai ficar, copia de cima e multiplica pelo inverso de baixo. Então, isso aqui vai ficar menos π ao quadrado
sobre 8, menos 1. Posso achar o MMC aqui desses πs aqui, né? Vai ficar tudo igual. Então, isso aqui vai ser 8. Foi dividido por 2, dá 4. 4 vezes π ao quadrado, dá 4π ao quadrado. Menos π ao quadrado, menos 1. 4π ao quadrado, menos π ao quadrado, vai ser 3π ao quadrado sobre 8, menos 1. Para a gente encerrar, tem aqui y igual a x e y igual a x ao quadrado. Exercício número 7. Não foi dado o intervalo, a gente vai precisar achar. Então, y é igual a x e o y é igual a x ao quadrado. Primeira coisa que a gente tem que fazer é plotar o gráfico da nossa expressão. Então, vamos fazer o uso aqui novamente do Octave. Vou chamar que eu tenho y1, arroba x. O y1 aqui eu vou falar que é igual a x. E o y2, arroba x, vou falar que é um x ao quadrado. Fplot, y1, hold ao fplot, y2. Interessante que nós vamos obter esse gráfico. E dá para ver muito bem aqui, ele passa aqui no 0, e eu preciso achar qual que é esse outro valor. Se ele não tivesse pedido para achar o gráfico, bastava a gente fazer lá o que eu tenho que igualar, né? Eu poderia fazer muito bem aqui que x é igual a x ao quadrado. Eu poderia colocar aqui que x ao quadrado menos x é igual a 0. X é igual a x menos 1, que é igual a 0. Daqui eu tenho que x é igual a 0 e x é igual a 1. Se ele não tivesse pedido para a gente plotar o gráfico. Mas como ele pediu, se eu der um zoom aqui, onde há a intersecção aqui dos nossos gráficos, dá para ver muito bem, que ele corta aqui para 0 e para 1. Então, vamos fazer o limite aqui para deixar bem bonitinho. Então, x lim de 0 até 1, e vou deixar aqui de menos 2 até 2 para o y. Y lim 2 até 2. Então, eu quero calcular a área daqui, da região das duas curvas. O que está em cima, em azul, é dado por x. Vou colocar aqui em azul, é o nosso x. E o que está em vermelho aqui embaixo é o nosso x ao quadrado. Então, a área aqui vai ser igual a integral de 0 até 1 de x menos x ao quadrado dx. Vamos integrar. A integração de x é x ao quadrado sobre 2. Integral de x ao quadrado vai ser x ao cubo sobre 3. Variando aqui de 0 até 1. Se nós substituirmos aqui os valores, vai ser 1 sobre 2, menos 1 sobre 3, menos 0. Porque vai ser 0 ao quadrado sobre 2, menos 0 vai dar 0. Então, se nós pegarmos aqui e achar o MMC, vai ser 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, menos 2. Então, 3 menos 2 dá 1. Essa área aqui vai ser 1 sobre 6.